Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal A Esquerda é Progresso. Galera, Lula vai ter uma reunião com Trump, né? Uma conversa com ele aí, e dentro dessa conversa pode estar acontecendo uma estratégia política. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já se inscreve, deixa seu like. Vai ser mais enrolações, vamos acompanhar o vídeo. Fazer uma nota aqui. O Ministério da Fazenda, primeiro com a Haddad e agora com o Dario, está entregando, né? Se vai funcionar, não vai funcionar, a gente vai aqui acompanhar para ver, a gente vai trazer os desdobramentos. Mas foi o Ministério que entregou bandeira, entregou projeto, entregou agenda, entregou discurso. Então, o Dario quer a continuidade do Haddad. Eu até brinquei aqui, será que ele vai conseguir, essa vai ser a primeira missão? Conseguiu, está fazendo aí o Desenrola 2. Então, é um ministério que está mostrando a que veio, pelo menos nesse governo Lula 3, nesse sentido. E eu lembro muito do Haddad falar aqui várias vezes em entrevistas que nos deu sobre isso, né, de como o Ministério da Fazenda ia fazer essas reformas, ou apresentar proposta, agenda, porque tinha aquela expectativa que era praticamente uma preocupação de uma agenda muito negativa saindo da Fazenda o tempo todo. Não foi isso que vimos nos últimos anos aqui, com o Haddad à frente, agora com o Dario no comando. O presidente Lula embarca para Washington nesta quarta-feira para o encontro oficial com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esse encontro está sendo negociado desde janeiro e deve focar, claro, na pauta econômica, na segurança. Agora há pouco o vice-presidente Geraldo Alckmin falou sobre esse encontro. Vamos ver. Esse encontro é muito importante porque os Estados Unidos é Olá, o tudo bem? terceiro Seja bem-vindo ao parceiro canal A comercial Esquerda é do Brasil. Progresso. Galera, Primeiro Lula vai ter uma comprador é a reunião com China, Trump, né? Uma segundo a conversa União com ele aí, Europeia, e dentro dessa conversa terceiro é pode estar Estados Unidos. acontecendo uma estratégia Mas é o política. primeiro Para você que é novo aqui no canal, investidor seja do bem-vindo, já Brasil. se inscreve, Então, deixa seu muito like. importante. Vai ser mais E eu enrolações, vamos torço acompanhar para o que vídeo. essa boa química que ocorreu entre o presidente Lula e o presidente Trump possa fortalecer ainda mais em benefício de dois grandes países, duas grandes democracias do Ocidente, que é o Brasil e os Estados Unidos. Valdo, você que trouxe essa informação para a gente, o que se apurou de bastidor dessa articulação pelo encontro? Olha, Andréia, para a gente estava tudo parado, né? Eu conversei com assessores do governo, a gente até dando só, não vai acontecer mais um encontro entre Lula e Trump, mas nos bastidores o embaixador, o chanceler Mauro Vieira, estava atuando intensamente com o Marco Rubio, que é o secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, na busca de construir esse encontro. Era previsto para ser no final de março, não foi possível por conta da guerra no Oriente Médio contra o Irã, mas as conversas não pararam, né? As conversas continuaram, mesmo porque tinham dois focos. Primeiro, marcar o encontro. Segundo, para que você continuasse a negociar a questão da seção 301, que está perto de ter um desenlace final quando os Estados Unidos podem aplicar novas tarifas contra o Brasil. Então, o Itamaraty estabeleceu isso como prioridade, o MIDIC também, com o novo ministro Márcio Elias Rosa, buscando construir esse encontro. E agora foi agendado para esta quinta-feira, o presidente embarca na quarta-feira. A equipe acha que vem num momento muito bom para Lula, porque a semana passada foi uma semana para ser esquecida. Dupla derrota no Congresso, uma histórica, Infelizmente, com a infelizmente. rejeição de Jorge Messias. Então, a avaliação da equipe mais próxima de Lula é que esse encontro vem no momento para tirar o presidente das cordas. É lançado o novo Desenrola 2 hoje, né, que vai ter uma ampla campanha ali, tanto do setor privado, tanto dos bancos. O governo conseguiu convencer os bancos a aderir a esse programa, né, e agora essa viagem para os Estados Unidos, né, para, enfim, ter um encontro com Donald Trump, onde eles estão ali propondo, foi a informação que eu, o Túlio Amâncio, Balza e o Ricardo Abreu conseguimos apurar com várias pessoas do governo, o Globo também publicou com o Sérgio Roxo, e essa informação traz o seguinte: vamos debater, primeiro, a questão comercial, que é fundamental, como disse o vice-presidente Geraldo Alckmin, vai falar também sobre a questão da guerra no Oriente Médio, lembrando que o Lula subiu o tom desde que a guerra começou, né, atacando, voltando a criticar Donald Trump de querer ser o imperador do mundo, mas lembrando que na semana passada, só para finalizar, Andréia, Lula se solidarizou com Trump depois daquela
tentativa fracassada, ainda bem fracassada, é contra Trump no jantar dos correspondentes. Andréia? Você, Lins? Pois é, uma mudança de fato no tom que vinham tomando essas negociações. Valdo bem em cima do lance. Eu acabei falando com gente do Itamaraty também, hoje um pouco mais cedo, que falava dessa possibilidade. E me parece que é uma oportunidade importante para o Brasil voltar a afirmar do seu interesse de manter e de aprofundar as relações, principalmente comerciais, com os Estados Unidos. Não só o Brasil, Estados Unidos também, eles dependem muito da gente, né? O que chama a minha atenção é que começamos uma semana com o cenário geopolítico, com os desdobramentos da guerra contra o Irã, dando indicações de que a coisa está ficando mais complicada. Então, esse encontro que deve acontecer aí ao longo dessa semana, ele, de toda forma, acho que independentemente de qualquer coisa, vai depender um pouco também da situação no Oriente Médio. A gente vai ter que ficar com o olho lá no Estreito de Hormuz e com o olho em Washington também, torcendo para que o presidente dos Estados Unidos tenha cabeça suficiente e seja bem municiado pela sua assessoria em termos do tipo de conversa que pode ter com o presidente Lula, em cima dessa questão comercial, que é uma fixação dele, do jeito dele, sem dúvida nenhuma, para que o lado do envolvimento dos Estados Unidos na guerra que escolheu fazer junto com Israel a partir do dia 28 de fevereiro não atrapalhe outro tipo de negociação. Vai ser muito interessante acompanhar o quanto vão conseguir blindar essas conversas do que está acontecendo no Oriente Médio, com todos os desdobramentos que isso tem, inclusive na economia. Mas, Lins, o núcleo duro ali do governo Trump enxerga o Brasil como pró-Irã? Cara, não dá para dizer se enxerga o Brasil como pró-Irã, mas tem uma visão crítica da atuação do Brasil na diplomacia em vários momentos, inclusive por conta da questão dos BRICS, né? Vamos lembrar que o Irã ele acabou entrando na última leva de países ali naquele BRICS ampliado. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma preocupação. Ao mesmo tempo, independentemente do que for acontecer no cenário político, os Estados Unidos entendem que o Brasil é um parceiro importante aqui nessa região. Quer dizer, não é de tanta valia assim para os interesses americanos e para o volume desses interesses ter excelentes relações com a Argentina, com o Paraguai, mais acima com o Equador e depois com El Salvador, se o Brasil for perdido, entre aspas, na visão dos formuladores da estratégia política americana, para a China, para os europeus, para outros países. Daí, me parece que faz sentido essa abertura para uma negociação direta com Lula, porque mesmo Lula não sendo o candidato mais simpático a Donald Trump, até pelos laços que ele tem com a família Bolsonaro, de proximidade, que já foi maior, mas que existem, a gente viu recentemente no caso lá da Polícia Federal, mesmo assim, não é do interesse de Washington alijar totalmente o Brasil da sua esfera de influência e de possibilidade de aprofundamento de relações, né? Duas informações. A primeira, conversando com muita gente ali do entorno do presidente Lula, diplomatas, existe uma expectativa, já contei aqui algumas vezes, de que durante a eleição haja uma interferência do governo americano aqui nas eleições. E aí eu sempre pergunto, mas o Trump está preocupado assim com o Brasil? A gente está ali na lista, no número 0, no número 1, na lista de prioridade? Não, mas o Departamento de Estado, sim. Né, Lins? Eu sempre conto isso aqui. O Departamento do Estado... O Brasil é uma questão para o Departamento de Estado, segundo, terceiro escalão. Aí você tem os bolsonaristas ali, Malu, que estão sempre torcendo para que este assunto seja uma pauta aqui no Brasil. Porque lá... Os traidores, né? Se entrar no jornal, é pé de página. Até isso que o Lins acabou de lembrar, a situação das credenciais lá, do policial. Não tem esse destaque que tem aqui no Brasil que vira manchete de jornal. Isso é uma questão para o Brasil, aqui para a nossa cobertura e para o governo brasileiro. E aí eu estava pensando na repercussão eleitoral disso tudo que a gente está falando, porque eu contei algumas semanas que tinha uma expectativa, uma articulação de bastidor no governo Lula de retomar o discurso de soberania, porque foi um momento importante ali nas pesquisas também para o presidente Lula, conseguiu surfar naquela confusão toda armada pelos bolsonaristas nos Estados Unidos que nos trouxeram tarifas, né, nos produtos brasileiros. E aquele foi um momento, do ponto de vista político, bom,
positivo para o governo. Eles queriam retomar esse discurso de soberania agora na eleição. Só que se o Lula e o Trump se encontram e não sai nenhuma confusão dessa reunião, desse encontro, dessa agenda, como é que faz, Malu? Pois é, né? O Lula ganha quando ele lacra para cima do Trump, né? Então, não sei como é que a gente qual vai ser o resultado dessa reunião, porque tem vários temas que são importantes, nos quais talvez o Trump ceda alguma coisa. Mas acho que a chance maior é de fazer uma reunião que vai acabar dando em pouco resultado. Porque, pensa bem, é a sessão 301, que é aquela discussão sobre práticas desleais do Brasil em relação a várias coisas, né? Da 25 de março até, sei lá, todo tipo de tarifa, o PIX, né? Até o PIX eles querem interferir, né? Os Estados Unidos é uma piada mesmo. Vai discutir a 25 de março. Eu acho que tem uma... E ali, assim, pode ser que o governo americano acabe baixando a bola ali. Se baixar a bola ali, é uma coisa que dá um dividendo eleitoral. O Lula pode voltar falando, olha, fomos e vencemos, né? Sim. Mas, de resto, você tem outras duas questões que eu acho que são importantes, pelo menos aqui internamente. A discussão sobre transformar ou não as facções criminosas em organizações terroristas, que é uma coisa que eles querem e o Brasil não quer, e realmente para o Brasil vai ser muito ruim se isso acontecer. E eu não vejo nenhum avanço nisso, não imagino que vá ter algum avanço muito concreto nisso. E a questão dos policiais, porque nesse capítulo da soberania, né, do policial federal que foi expulso, teve as credenciais retiradas pelo governo americano, nesse capítulo de soberania, pode ser que o Trump nem mencione isso. Mas se o Brasil for e não mencionar isso, o Lula for e não mencionar isso, significa que ele acatou, entubou, né? E aí, internamente, isso pode ser usado dentro da eleição como um fator para dizer, olha, o Lula, na verdade, baixou a cabeça para o Trump. Então, acho que a gente precisa apurar mais, entender melhor o que vai ser feito, mas a chance de a coisa render algum dividendo eleitoral para o Lula, eu acho que é nessa sessão 301. Mas é um tema bem complexo, né, Dapi? Agora, tem um aspecto, tentando nos colocarmos no lado dos americanos, que aquele vídeo que a gente viu do vice-presidente Geraldo Alckmin é importante, que ele diz que beneficia os dois lados, porque ficou claro já nos primeiros dias do tarifaço que o tarifaço era muito ruim para a parte da economia americana. Para começar, porque ela é superavitária em relação à brasileira. E para secundar, e depois, porque muita coisa depende de produtos fornecidos pelo Brasil. Então, isso encareceu o preço de alimento nos Estados Unidos, inclusive aqueles do American Breakfast, aquilo ficou caro para eles. Impacto na inflação deles. Impacto na inflação deles. E aí ele também está pressionado, além de todos os problemas, a gente vai falar isso mais adiante no jornal da baixíssima popularidade do Trump, a questão do custo de vida, do custo dos alimentos lá também. Então, sob esse aspecto meramente pragmático, que não exclui os outros que a Malu mencionou, isso pode ser um acordo que realmente beneficie ambos os lados. É a coisa de passar a imagem de não ser intransigente, né? De negociar, que é uma coisa que o Trump está vivendo lá, né? Com a guerra, com tudo, com o tarifaço que foi mal também. Agora, especificamente em relação à sessão 301, me parece que a linha do Brasil, que vai ser adotada também nessa conversa, é dizer, olha só, assim como foi no tarifaço, e no tarifaço o Brasil acabou sendo bem sucedido, num esforço conjunto, encabeçado pelo Itamaraty, mas com apoio também do setor produtivo. Agora também, nas discussões dessa sessão 301, demonstrar e deixar claro, e aí é ver o quanto que essa comunicação consegue passar isso também, que a sessão 301 é uma questão da legislação dos Estados Unidos. O Brasil tem toda a disposição de demonstrar por que não vai mexer nas medidas que tomou internamente e não vai aceitar a ingerência de uma legislação estrangeira sobre o jeito como o Brasil conduz a sua economia, sem, no entanto, deixar que isso vire uma guerra aberta. Esse é o desafio diplomático ao dizer, temos todos interesse em melhorar as relações, temos todos interesse em receber mais investimentos, em exportar mais para vocês, mas não podemos aceitar isso. E talvez isso, se essa discussão, ela de fato dominar a conversa, pode deixar em segundo plano a história da Polícia Federal, que foi algo que causou, inclusive, ali um certo desconforto entre a diplomacia, a própria Polícia Federal, como é que foi levado esse caso adiante. Então, não é do interesse do governo brasileiro, me parece, lançar muitos holofotes sobre isso. Não, tem que ficar na 301. Tem 301 ali é bom para nós. No comercial, porque é pragmático, porque pode render
contratos, pode render empregos e investimentos. Então, vamos ver se é nessa linha que vai seguir essa visita. Vamos ver. Então é isso daí, galera. Para você que chegou até aqui, se inscreve no nosso canal. A esquerda é progresso, para não estar perdendo nenhuma notícia da nossa querida esquerda. Galera, Lula, né, vai com a carta na manga. Ele tem uma carta na manga, eu tenho certeza. Por quê? Porque essa reunião com o Trump caiu numa boa hora, como o próprio Valdo falou aí, né? Após 2 derrotas aí, infelizes ali, por conta de boicote, né? Que a verdade é essa, de boicote do pessoal da direita. Essa reunião com o Trump vem em uma boa hora para que o Lula se imponha e coloque o seu projeto e seus pensamentos e seus ideais na mesa contra os Estados Unidos e contra o Trump. E a gente sabe que há um tempo atrás isso foi bom para os Estados Unidos, não, isso foi bom para o Brasil e péssimo para os Estados Unidos. Trump com aquele falastrão do jeito que ele é, né? Aplicar taxa, porque tudo dele é taxa. Ele só se defende atrás das taxas. E acabou ficando ruim para ele, né? Tanto que a reprovação dele lá nos Estados Unidos agora tá gigantesca. E o Lula vai lá apresentar 2, 3 projetos para eles lá e vão conversar e vamos ver o que vai sair dessa conversa. A ideia é que saia uma rusga, porque se sair uma rusga, o Lula vai ter algo para falar, para dizer, a gente foi lá, conversou, eles não aceitaram e eu também não aceitei porque a gente é um país soberano. E vendendo esse discurso, a popularidade do Lula volta a aumentar bastante. Então, a estratégia, eu acho que é essa. A estratégia é essa. No mais, não é uma estratégia ruim. Contanto que ele vá lá e mostre os interesses brasileiros. E a estratégia vai ser desdobrada em cima disso, né? Mostrou os interesses. Trump não aceitou, não quis acatar. Vende o discurso de que o Brasil é soberano, aumenta a Ibope e vai para ganhar as eleições. Essa é a verdade. Então é isso daí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!